Existe uma mentira reconfortante que contamos a nós mesmos quando andamos por uma cidade grande. A mentira de que, no meio da multidão, estamos seguros. A lógica parece óbvia. Se algo ruim acontecer comigo aqui, com centenas de olhos me vendo, alguém vai fazer alguma coisa. Alguém vai chamar a polícia. Alguém vai gritar. A multidão é a minha proteção. Mas a psicologia social descobriu, da maneira mais trágica possível, que a realidade é exatamente o oposto. A multidão não é um escudo. A multidão é um silenciador. Quanto mais pessoas estiverem assistindo à sua morte, menor a chance de você sobreviver. Esse é o paradoxo do efeito espectador. E para entender a origem sombria dessa descoberta, precisamos voltar para uma madrugada fria de março de 1964, no Queens, em Nova York. Eram 3h15 da manhã. Catherine Genovese, conhecida como Kitty, de 28 anos, estava voltando do trabalho. Ela estacionou seu Fiat vermelho na estação de trem de Kew Gardens, a apenas 30 metros da porta do seu prédio. Mas ela não estava sozinha. O homem chamado Winston Moseley a seguia. Quando Kitty percebeu e correu em direção à luz da esquina, Moseley correu atrás dela e a alcançou antes que ela chegasse à segurança. Ele a esfaqueou 2 vezes nas costas. Kitty gritou, e não foi um grito abafado. Ela gritou alto o suficiente para acordar a vizinhança. Oh meu Deus, ele me esfaqueou, me ajudem! Luzes se acenderam no prédio vizinho, o Mowbray Apartments. Um vizinho abriu a janela e gritou para o atacante. Deixa a garota em paz! Isso foi o suficiente para assustar Moseley. Ele correu para o carro e foi embora. Kitty estava ferida, mas viva. Ela se arrastou, sangrando, para longe da vista da rua, tentando chegar à entrada dos fundos do prédio. E é aqui que começa o verdadeiro horror dessa história. Não o ataque em si, mas o tempo. 10 minutos se passaram, o atacante percebeu que nenhuma sirene de polícia estava tocando. Nenhuma viatura apareceu, o bairro voltou a dormir. Então, ele voltou. Ele procurou Kitty, seguindo o rastro de sangue e a encontrou quase inconsciente no hall de entrada de um prédio. E lá, sem ninguém para gritar por ela, ele terminou o serviço. O ataque total durou mais de 30 minutos. 2 semanas depois, o New York Times publicou uma matéria que explodiu como uma bomba nuclear na consciência americana. A manchete dizia: 37 que viram o assassinato não chamaram a polícia. O artigo começava com uma frase que definiria uma geração. Por mais de meia hora, 38 cidadãos respeitáveis e cumpridores da lei no Queens assistiram ao assassino perseguir e esfaquear uma mulher em 2 ataques separados. A sociedade entrou em colapso moral. Como isso era possível? 38 pessoas assistindo como se fosse um filme? O mundo rotulou esses vizinhos de monstros. Apatia urbana, a morte da empatia. Foi esse caso que criou o sistema de emergência 911 nos Estados Unidos, porque ficou claro que as pessoas não sabiam como pedir ajuda. Mas, décadas depois, historiadores e advogados revisitaram os arquivos policiais e descobriram que a história que o jornal contou não era exatamente a verdade. A verdade é bem menos cinematográfica. Não haviam 38 testemunhas oculares em janelas. Devido ao layout da rua, a maioria das pessoas apenas ouviu gritos confusos ou viu vultos à distância, sem entender que era um ataque. E registros policiais mostram que pelo menos 2 chamadas foram feitas naquela noite, mas foram tratadas como briga doméstica. A apatia total foi uma invenção para vender jornal. O caso de Genovese chocou o público, mas fascinou a ciência. 2 psicólogos sociais, Bibi Latané e John Darley, não aceitaram a tese da apatia. Eles suspeitavam de algo mais primitivo. Para provar, eles criaram um dos experimentos mais famosos da história. O cenário era simples. Estudantes foram convidados para uma entrevista. Enquanto aguardavam em uma sala preenchendo papéis, os psicólogos começaram a bombear uma fumaça branca espessa por baixo da porta. Quando o estudante estava sozinho na sala, a reação era quase instintiva. Ele olhava, levantava, ia até a porta e buscava ajuda. 75 dos participantes agiram nos primeiros 2 minutos. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Mas então eles mudaram a variável. Eles colocaram o voluntário na sala com mais 2 pessoas. Só que essas 2 pessoas eram atores contratados. As instruções deles eram simples. Aconteça o que acontecer, não reajam. O voluntário via a fumaça.
Ele sabia que era perigo, mas ele orava para os outros dois que estavam calmos. O cérebro dele entrava em curto-circuito. Se eles não estão correndo, então eu devo estar errado. Não é fogo, é apenas vapor. Apenas 10% saíram da sala. Os outros 90% ficaram lá, tossindo, lacrimejando, arriscando morrer asfixiados por até 20 minutos, simplesmente para não quebrar a conformidade social do grupo. Eles preferiram negar a realidade dos seus próprios olhos a serem o único a entrar em pânico. A conclusão de Latané e Darly foi clara. Os vizinhos de Kit Genovese não eram monstros cruéis, eram apenas pessoas comuns sofrendo de difusão de responsabilidade. Quanto mais gente existe ao redor, menos responsabilidade você sente. O seu cérebro delega a ação para o grupo. Se ninguém faz nada, a mensagem silenciosa é: não há perigo. Corta para o século XXI. Hoje carregamos no bolso uma ferramenta que Latané e Darly jamais imaginaram. E ela transformou o efeito espectador em algo ainda mais complexo. O efeito cameraman. Quando vemos uma tragédia hoje, a primeira reação de muita gente não é ajudar e nem mesmo fugir. É sacar o celular e gravar. Por que fazemos isso? Somos sádicos em busca de likes e visualizações? A psicologia sugere que não é sadismo, é defesa. A tela do celular cria uma barreira física e emocional. No momento que você aperta REC, você deixa de ser um participante da cena e se torna um observador, um documentarista. A lente te protege da responsabilidade moral de agir. Além disso, existe a validação social. Ao filmar, você sente que está fazendo algo. Você está denunciando, está compartilhando. O cérebro entende isso como ação, aliviando a culpa de não ter de fato ajudado a vítima. Então a pergunta de $1 milhão: como não ser essa pessoa? E ainda mais importante, se você for a vítima, como sobreviver à apatia da multidão? Se você precisar de ajuda, não grite para o nada. Não grite apenas socorro. A palavra socorro se dilui no ar. Ninguém acha que é com ele. Você precisa transformar o espectador em indivíduo. Quebre o anonimato, aponte o dedo, escolha uma pessoa específica e diga: você, de jaqueta azul, chame a ambulância, agora! Ou a polícia, dependendo da situação. Ao fazer isso, você joga 100% da responsabilidade sobre aquela pessoa. Ela não pode mais achar que alguém vai fazer algo. O contato social muda tudo. E assim que uma pessoa age, o efeito manada se inverte. De repente, todos querem ajudar também. Nossa mente é programada para seguir o rebanho, mesmo que o rebanho esteja caminhando para o abismo. É um defeito de fábrica da nossa espécie. Mas agora que você sabe que o defeito existe, você tem a escolha. Da próxima vez, você vai ser o espectador que filma ou o humano que age?